Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa aula de hoje será sobre figuras geométricas planas e espaciais. As figuras geométricas planas são aquelas que possuem todos os pontos em um mesmo plano, ou seja, possuem apenas duas dimensões, o comprimento e a largura. Por isso, são consideradas bidimensionais. Veja alguns exemplos de figuras geométricas planas. Nós temos o quadrado, pentágono, paralelogramo, trapézio, essa figura de 8 lados, o octógono, temos o círculo, temos essa figura em forma de cruz, temos a seta e temos o losango. As figuras geométricas espaciais, diferente das planas, elas possuem três dimensões, ou seja, o comprimento, a largura e a altura. Por isso são chamadas de tridimensionais. Veja alguns exemplos de figuras geométricas espaciais. Temos os cilindros, cones, esferas e pirâmides. Já os prismas, eles possuem duas bases, diferente das pirâmides. As pirâmides têm apenas uma base. Os prismas e o cilindro têm duas bases. Os prismas são o paralelepípedo, o cubo, prisma triangular e prisma hexagonal. E existem outros também, né? Vamos para os exercícios. Classifique as figuras a seguir como planas ou espaciais. Então, nós temos aqui uma pirâmide de 6 lados, uma pirâmide hexagonal, ela é espacial. Temos aqui um hexágono, figura plana. Temos o cone, que é espacial, o cubo espacial, o cilindro é espacial e o trapézio é uma figura plana, que é essa figura aqui da letra F, né? Com 4 lados, é um quadrilátero, também chamado de trapézio. Observando a seguinte figura, determine o número de vértices. Os vértices são todas essas letrinhas, todos os pontos. O encontro de duas retas forma o vértice. Então, nós temos 10 vértices, ou seja, 10 letrinhas, 10 pontos. O número de arestas. Arestas são as linhas, são as retas, né? Nós temos 15 arestas. E o número de faces, esta figura ela tem 7 faces planas. As arestas que o ponto F tem em comum, as arestas que têm o ponto F em comum. Quais são as arestas que têm o ponto F em comum? É a aresta EF, GF e JF. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Olha lá. São as arestas EF, essa aresta aqui. As arestas JF, que vem aqui desse cantinho. JF e GF. Essas três arestas aqui, ó, elas têm o ponto F em comum, certo? Que é aqui, ó, exatamente aqui é o ponto F. Considerando os sólidos geométricos a seguir, faça o que se pede. Então, nós temos o sólido 1, o sólido 2, sólido 3, o sólido 4, o sólido 5 e o sólido 6. Quais dos sólidos são prismas? Então, prismas, eles possuem duas bases. Quais são considerados prismas, então? O número 2, o sólido número 2, porque ele tem duas bases, né? Tem essa base aqui, que é um triângulo, e essa outra base aqui, que forma também um triângulo. A figura número 4 também é um sólido geométrico, porque também tem duas bases, né? Tem o retângulo aqui e o retângulo aqui de baixo.
Agora, se eu virar essa figura, né, a base dela vai ser o quadrado. Esse quadrado e esse. Se eu virar, colocar ela diferente do que está aqui, né? O sólido 6 também é um prisma, porque a base dele aqui é um hexágono. É uma figura plana de 6 lados. E ele possui duas bases. Então, toda figura que possui duas bases é chamada de prisma. Quais dos sólidos são pirâmides? Pirâmides possuem apenas uma base e o encontro forma o vértice, né? O encontro das faces planas forma o vértice. Então, nós temos aqui a figura 1, que é uma pirâmide, o sólido 3 também é uma pirâmide e o sólido 5 também é uma pirâmide. Continuando, a letra C, complete a tabela a seguir considerando os sólidos apresentados. Então, nós temos os sólidos, né? Para fazer esse exercício, a gente vai precisar olhar nos sólidos, por isso eu repeti a foto aqui mais uma vez. Então, o sólido 1. Qual é o número de lados da base? A base é um triângulo, ou seja, o triângulo tem 3 lados. Ó, 1, 2, 3. Qual é o número de faces do sólido 1? Ou seja, 3 mais a base, 4. Número de vértice, todos os pontinhos, todo o encontro de arestas. Vai dar 1, 2, 3, 4. Número de vértices. E o número de arestas é só contar as linhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o nome desse sólido é pirâmide triangular ou tetraedro. O sólido número 2, número de lados da base também é 3, porque é um triângulo. Número de faces, são 5 faces, 2 bases e mais 3 faces. Então, são 5. Número de vértices, é só contar os pontinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número de arestas, 9 arestas, são as linhas, né? Só contar as linhas. Conta essa aqui também de trás, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o nome dessa figura? Prisma triangular. Sólido 3. Sólido 3 é uma pirâmide de base quadrangular, ou seja, a base, o número de lados da base dessa figura é 4, porque é um quadrado, né? O número de faces são 5, porque tem 4 faces mais a base, fica 5 faces. Número de vértices, quais são os pontinhos? O encontro das arestas também vai dar 5. E o número de arestas, 8. O nome desse sólido é pirâmide quadrangular. Sólido 4, ele tem, a base dele também é um quadrado, então tem 4 lados. As faces são 6 faces. Número de vértices, que são os pontinhos, né? O encontro das linhas, vai dar 8. Número de arestas, todas essas linhas aqui, ó, vai dar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. E o nome dessa figura, desse sólido, é paralelepípedo. Sólido 5 é uma pirâmide de base pentagonal, ou seja, a base dela é um pentágono, então tem 5 lados. Número de faces, contando com a base, são 6. Número de vértices, 6. Número de arestas, 10. E o nome da figura, pirâmide pentagonal. Sólido 6. Sólido 6 é um prisma de base hexagonal, né? Ou seja, tem 6 lados esse hexágono.
Então, tá aqui o lado da base. O número de faces são 8. Número de vértices. O que é vértices mesmo? É esse encontro, né? Encontro das arestas, são 12. Número de arestas, 18. E o nome desse sólido é prisma hexagonal. Na letra D, desenhe a planificação do sólido 5. Qual que é o sólido 5? Essa pirâmide de base pentagonal. Como que ela vai ficar planificada, ou seja, desmontada? Vamos ver? Ela vai ficar dessa forma, ó. Vai ficar a base aqui, que é um pentágono, certo? E depois as faces dela. Se é um pentágono, ela tem que ter 5 faces, né? Uma que vai encontrar aqui, essa outra vai encontrar aqui desse lado. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 faces e mais a base. Então, a nossa aula de hoje foi esse conteúdo. Beijos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.